Olá, pessoas queridas! Hoje nós vamos conversar de uma coisa muito interessante, que é a paz. Aqui é a Vânia Lobato, e hoje eu vim contar para você uma historinha. Você está no canal da Interna Alquimia, aqui a gente fala de vida, de planta, de cristal, de tudo que faz a vida fluir melhor, faz a vida ficar mais vida. De vida com V minúsculo para vida com V maiúsculo, tá? A gente fala de planta, de cristal, de terapia vibracional, fala de jardinagem alquímica, a gente mexe com vida, resumido. E hoje eu vim contar para vocês uma pequena história do que aconteceu comigo, e até coloquei hoje lá no Instagram, então quem viu meu Instagram hoje já está mais ou menos sabendo do que eu estou falando, mas eu vou associar aquela postagem do Instagram com uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, essa coisa aí de guerra, de conflitos, que está tão evidente e tão triste para a gente nesse momento, a gente olhar para isso com um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais, não pensando que a guerra está acontecendo lá, mas que a guerra acontece em vários níveis até chegar naquele ponto, tá? Então eu vou conversar um pouco sobre a questão da paz. Eu acho que, e é claro, associando com a natureza. Lógico, não vou deixar de falar disso, né, gente? Vocês não vão me ver e fazer um vídeo que eu não vou falar nada da natureza, vai ser muito esquisito. Mas qual que é a ideia, assim? Eu tenho uns dias que isso me vem na cabeça, já vem passando, assim, de fazer esse vídeo, que é uma coisa que a gente já conversou aqui, que eu não consigo acreditar na luta pela paz. Para mim, esse negócio de luta pela paz é muito estranho. E por que eu não acredito na luta pela paz? Porque se você está lutando, você já não está em paz. Então, hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de um amigo que eu achei muito interessante, porque ele estava falando exatamente do que eu venho conversando comigo, conversando com o Roberto, há alguns dias. Se quisermos paz, teremos que ser paz. Paz é uma prática, não é uma esperança. Paz é uma prática, não é uma esperança. E aí a gente fica se perguntando, né, como é que a gente consegue estar em paz nesse mundo maluco que a gente está vivendo, né, as coisas se atropelando, várias coisas planetárias muito sérias, a gente no meio de uma transição planetária, com os nossos corpos sendo alterados o tempo inteiro, com muitas vibrações diferentes chegando no nosso planeta, e a gente, como que a gente fica em paz nesse lugar? E aí começa a historinha que eu queria contar para vocês. Essa última semana foi uma semana muito difícil, assim, pesada, energia pesada, eu estava mal dando conta de ficar em pé, uma sensação de um cansaço, assim, brutal, e muita coisa acontecendo energeticamente, e a sensação que eu tinha é que eu estava fora de lugar, sabe, assim, quando parece que você está deslocado, o seu corpo está meio fora do lugar, então você está meio zoado, a cabeça esquisita. E foi uma semana realmente bem difícil, até meus pacientes todos sabem, eu nem atendi a semana passada, por conta dessa sensação, e uma coisa que, o tempo inteiro, essa coisa da paz, muito forte para mim, a gente precisa estar mais em paz, a gente precisa viver as coisas com mais paz, a gente conseguir lidar com as coisas com mais tranquilidade, tem tudo a ver isso, né, com a energia feminina. A energia do feminino não briga com os processos, lembra? A energia do feminino vive os processos. E aí eu fui vivendo esse processo, à medida que eu fui acontecendo, eu fui deixando, eu não tinha nenhuma outra opção também, eu conseguia fazer muita coisa, mas a sensação que eu tinha é que eu precisava fazer algum movimento para sair daquilo, porque senão aquilo ia se prolongar mais do que devia. E uma amiga muito querida, que eu amo de paixão, minha irmã de coração, me chamando direto para ir para a casa dela, para a gente ir para a cachoeira, e eu no sábado, eu falei com a Roberta, a gente ir, mas assim, tinha um monte de coisa para fazer, e eu pensando se ia dar, se não ia, a gente resolveu ir ontem. E aí a gente foi, e junto com essa sensação de deslocada, tinha uma sensação como se fosse de um medo, de um perigo iminente, e eu pensando assim, isso é comigo mesmo, ou isso tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo, que é uma situação de insegurança planetária que a gente está vivendo também, né? E aí eu fiquei com essa pergunta, e ao mesmo tempo, assim, toda a minha sensação era de que eu precisava ir, que eu devia ir, que aquilo ia fazer bem.
E, ao mesmo tempo, uma sensação de que não vai, fica quieta, melhor você ficar mais quieta, não vai se expor tanto, fica mais quieta. Resumindo, fomos, né, aquela história assim, vai com medo mesmo, e fomos. E chegamos lá, ficamos, conversamos, andamos um pouco, parará, fizemos uma caminhadinha na mata, e aí descemos para a cachoeira. E aí, quando eu entrei naquela água gelada, muito gelada, e muito forte, a sensação que eu tive foi assim, tudo que tinha de deslocado uniu de novo. É como se eu tivesse assim, voltei, sabe? A sensação que deu foi assim, voltei. E aí eu fiquei ali, essa é a foto até que tá no Instagram hoje, que eu fiquei ali só parada, assim, segurando aqui, porque você tem um lugar que você pode segurar, senão você desce com a água, que eu não tava na cachoeira em si, eu tava numa queda que tinha depois. Aí eu fiquei segurando aqui, assim, e só sentindo, sabe? Foi um momento, assim, de uma conexão muito profunda com a natureza. De ver uma borboleta azul maravilhosa se misturando com a mata, de ver aquele verde todo em volta, escutar aquele barulhão da água, isso tudo dentro da água. Então, assim, a sensação foi de uma, sabe assim, limpeza, mas não só limpeza no sentido, e isso também me passou lá na cabeça e foi muito interessante, porque às vezes a gente fica muito preocupado com limpar as coisas que não são boas, ao invés de conectar com as que são boas. E a gente sabe que quanto aquilo que a gente coloca na nossa energia é o que prevalece, né? A energia vai perseguir aquele pensamento seu, a energia vai atrás daquilo. Então, quando a gente fica assim, me limpa de tudo que não é bom, você está focando no que não é bom. Por mais que você peça para limpar, você está focando no que não é bom. E ali eu não estava fazendo isso, eu estava deixando a água fazer o que ela tinha que fazer, porque a água sabe que ela tem que limpar, a gente não precisa ensinar isso para ela, mas ao mesmo tempo conectando com todo aquele verde que estava em volta, com toda aquela... É uma expressão de natureza. Olha lá no Instagram que vocês vão ver a foto de lá, as fotos, né, tem 3 nos stories e tem 2 no feed de hoje. E a sensação foi assim de libertação, de voltei a ser eu, voltei a minha energia e voltei à famosa paz. Você achou que eu tinha esquecido da paz? Não, esqueci. Voltei à paz. Sabe assim, acabou a briga comigo, acabou a briga de que eu tinha que dar conta de alguma coisa, acabou qualquer coisa que não fosse paz em mim. E essa paz, ali ficou muito claro que a natureza nos leva para essa paz. Se a gente se conecta, se a gente se abre, todas aquelas coisas que a gente já conversou aqui também. Mas ontem foi uma coisa diferente, porque o físico estava muito debilitado. Eu estava com a sensação de fraqueza, de cansaço, assim, muito grande. E eu saí daquela água nova, sabe, assim, foi assim, quase que uma coisa milagrosa. A pessoa que entrou e a pessoa que saiu eram 2 pessoas completamente diferentes. E ali deu para ver muito nitidamente como a natureza nos reconecta com a paz. E, gente, pensa comigo, se cada um de nós se reconecta com a nossa paz, é paz que a gente irradia. Se a gente fica nessas brigas, que a gente vive nelas, briga com a gente mesmo, porque a gente devia isso, porque a gente tinha que aquilo, porque a gente precisava conseguir não sei o quê. Não estou falando para ninguém desistir de se mudar, mas para fazer isso de um outro lugar, sabe? E ontem isso ficou muito claro, porque no começo era aquela sensação assim, me limpa de tudo que está me pesando, lá, lá, lá. Aí eu falei, gente, mas eu estou pondo foco no peso, não é isso. Aí eu fui pôr foco na natureza, eu fui pôr o foco no que estava ali para eu ver, para eu sentir, e eu fui só conectando, só deixando o coração fazer contato com aquele verde, com aquela borboleta azul que destacava no verde de uma forma assim maravilhosa. E aí eu falei, e é isso, eu não tenho que preocupar com o que vai ser limpo ou não, eu só preciso focar com o que a natureza está me ofertando. E a natureza nos oferta paz, oferta saúde, oferta um tanto de outras coisas, mas ela traz paz, se a gente se abre para isso. E se cada um de nós conseguir fazer um contato, e aí você não precisa estar numa cachoeira para isso, passou numa árvore, indo para o trabalho, olhou, sintonizou um pouquinho com ela, tá lá a paz, sabe? Ela bombeia paz, ela irradia paz, ela traz paz o tempo inteiro. Então, vamos conectar com isso, porque é a forma que a gente pode ter
de voltar para a paz nossa interna e irradiar a paz para quem está ao nosso redor, é via natureza. Claro que pode ter outras vias para você, pode ter várias outras coisas que você pode fazer, mas a natureza é muito infalível, sabe, nesse aspecto. É aquela fala daquele texto que eu sempre leio nas travessias, né, a jardinagem alquímica. Eu sempre falo desse texto do Eckhart Tolle, que eu não sei como é que fala o nome dele, mas eu acho que é algo assim, que é descansar no ser. Ontem, eu acho que pela primeira vez eu consegui sentir o que é esse descansar no ser. Estava ali, só deixando ser e sentindo, conectando com tudo aquilo, com todo aquele verde, com toda aquela água, com toda aquela abundância que a natureza traz. E a gente fica se perguntando assim, como que a gente se desconectou tanto disso que a gente perde a referência de que isso pode nos trazer tanta paz. Então é isso, hoje, a dica de hoje é essa. Começou a não estar em paz? Conversa com uma árvore, conversa com um vasinho de planta da sua casa. Conecta com a paz. A paz no planeta passa pela paz no coração de cada um de nós. Se a gente pensar que tudo que a gente faz vaza para o planeta, né, porque não tem para onde ir, então qualquer pensamento nosso, qualquer atitude nossa irradia, porque a gente também irradia alguma coisa, se a gente pensar nisso, a gente começa a ver que a gente contribui para todas as guerras e todos os conflitos que existem a partir do momento que a gente não está em paz. Paz é uma prática, não é uma esperança. Fica com isso, sente isso, guarda isso no seu coração e tenta colocar isso em prática um pouquinho todos os dias. Tenta não, coloca em prática todos os dias um pouquinho. E não é aquela coisa chicotinho, hoje eu estou com raiva, eu não posso ter raiva, eu vou ter aquela, né, positividade tóxica de que, eu não posso sentir isso. Não. Se está sentindo raiva, sente. Ok, tá tudo certo. Mas faz um movimento para sair dela. Faz um movimento para não estar mais ali. Tá com medo? Faz a mesma coisa. Sabe? Pede ajuda para a natureza. Ela ajuda. E ela não só ajuda, ela nos traz de volta para o nosso ser interno. Ela nos traz de volta para a nossa paz interna. Ela nos traz de volta para quem a gente é. Não esquece disso. E espalha o vídeo, gente. Manda esse vídeo para todo mundo. Coloca as pessoas. Vamos fazer esse movimento de paz vindo de nós. Que cada um de nós consiga ter na natureza uma aliada para a gente viver em paz. Ok? Beijocas de luz. Curte o vídeo, espalha. Vamos fazer o YouTube ver que esse tipo de assunto é bom para ser divulgado, tá? Porque aí a gente vai conseguir alcançar mais gente que pode estar precisando dessa paz. Beleza? Beijocas de luz e até o próximo vídeo.